E aí, pessoal, bom dia, estão me ouvindo bem? Não Beleza, estão me ouvindo. José. Tá bom, bom dia. Beleza, joia. Então vamos lá, vamos fechar a última modalidade de pena, que é a pena de multa. E depois de terminar, dou os recadinhos, os últimos recados sobre a atividade avaliativa. E a pena de multa é bem tranquila, então vamos finalizar essa última espécie de pena para vocês, eu sei que já estão com a cabeça nessa atividade. Então, vou preparar aqui para compartilhar a tela. Então, vamos dar continuidade à teoria da pena. Já vimos parte geral, já vimos pena privativa de liberdade, vimos na aula passada pena restritiva de direito, e hoje a gente vai falar de pena de multa. Material eu mandei no WhatsApp, está no grupo está no Cigar, e é em cima dele que a gente vai trabalhar. Então, um ponto inicial, vamos lembrar que existem 3 espécies de penas, né? Sanção penal é gênero do qual tem pena e medida de segurança. 3 espécies de penas: a pena privativa de liberdade, as penas restritivas de direitos e a pena de multa. Então, a terceira modalidade é a pena de multa. Assim como a restritiva de direito é tida como uma pena não prisional, não prisão, né? Porque envolve um pagamento, como será visto. Então, está aqui no conceito, que é uma modalidade de pena de caráter patrimonial, consistente no pagamento de determinado valor ao fundo penitenciário. A ideia de fundo penitenciário, a gente pega nesse aspecto conceitual e leva-nos até a distinguir a pena de multa da prestação pecuniária, que é uma modalidade de restritivo de direito que a gente estudou ontem. A prestação pecuniária é destinada à vítima, seus dependentes, só no caso de não existirem, que será destinada a uma entidade pública. A multa já é diretamente destinada, é de caráter patrimonial, mas é diretamente destinada ao fundo penitenciário. Quem quiser conhecer um pouco mais do fundo penitenciário, que não é o objetivo da nossa aula, abra essa lei complementar aqui, ó, a 79/94. É um fundo federal que almeja angariar dinheiro para manutenção de estabelecimentos prisionais, entre uma de suas funções. Interessante que, considerando que é um fundo federal, a gente tem que pensar aqui no estado de Mato Grosso. Existem algumas particularidades por estado para que essas multas sejam empregadas para o estado, para estabelecimentos prisionais estaduais, que é o que mais tem? Existe, né? Até o próprio Tribunal de Justiça tem uma resolução ou uma portaria, eu vou mandar no WhatsApp para vocês, que traz uma destinação da multa para outros entes, incluindo o Conselho da Comunidade, né, que é um ente que está na LEP, na Lei de Execuções Penais, que envolve a presença de vários setores, a OAB, Defensoria, MP, sociedade, Câmara Municipal, no intuito de também fortalecer esse aspecto dos estabelecimentos prisionais, bem como o aspecto da ressocialização, né? É o Conselho da Comunidade, então, que pode ser agraciado por essa multa que o condenado vai ter que pagar. Por enquanto, em relação ao conceito, a ideia é essa. Então, é uma pena de caráter
patrimonial destinado valores para o fundo penitenciário. Avançando em relação às suas espécies, a gente vê duas grandes espécies, a multa originária, A, no material, e a multa substitutiva, B, no material. Em relação à multa originária, é uma multa estabelecida em abstrato no tipo penal, no artigo, na norma penal incriminadora. A gente lembra que o artigo que estabelece um crime tem o preceito primário e secundário, uma expressão que eu já tenho utilizado desde penal 1. No preceito primário, o legislador apresenta para nós qual é a conduta criminosa. Já no preceito secundário é apresentada qual é a pena, o limite mínimo e máximo. E lá, além da pena privativa de liberdade, estará a nossa multa, né? Mas como a multa vai ser fixada lá, nesse tipo penal incriminador? Depende. Tem 3 situações na qual ela pode ser fixada. Ela pode ser fixada isoladamente, só a pena de multa, cumulativa com outra pena, que seria a privativa de liberdade, ou alternativa com uma pena privativa de liberdade. A gente traz exemplos aqui no material das 3 situações. Quando uma multa é fixada isoladamente. Isso é uma realidade lá da Lei de Contravenções Penais. Esta contravenção penal, anúncio de meio abortivo, lá do artigo 20 da Lei de Contravenções Penais, estou com ele aberto aqui, vocês percebam que a única previsão, a única previsão para essa conduta de anunciar um medicamento que seria utilizado para aborto é pena de multa. Aqui, ó, anúncio de meio abortivo ou anticoncepcional. Anunciar processo, substância ou objeto destinar a provocar aborto ou evitar a gravidez. Pena de multa de 500 mil réis e 5 contos de réis. Meu Deus, o que é isso? Na época de uma outra moeda brasileira que está prevista esta pena de multa, né? A Código Penal já trabalha com uma ideia de salário mínimo. Aí no chat, então, uma primeira hipótese na qual a pena de multa está sendo aplicada isoladamente, uma realidade da Lei de Contravenções Penais. É o mais comum? Não. Não é o mais comum. No item 2, como exemplo, a gente tem o crime de ameaça. Tem o desacato também, mas vamos focar na ameaça. Se você abre o artigo 147 do Código Penal, você percebe que a pena do artigo 147 é pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, tem essa discricionariedade para o juiz aplicar ao sujeito a pena privativa de liberdade ou a pena de multa, um ou outro. É o que prevalece? É o que mais acontece? Também não. Mas tem, quando a gente abre lá o Código Penal no crime de ameaça, está lá, ó, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, a multa tendo um caráter aqui alternativo. Alternativo. Mas o que mais acontece é a multa ser cumulativa. Como no exemplo que eu trago aqui na segunda página do furto simples. Né? Se você abre o furto simples e vários outros crimes do direito penal brasileiro, vocês vão ver a pena privativa de liberdade, no caso, reclusão de 1 a 4 anos, e a multa, né? No peculato, idem. É a multa sendo aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade. Essa que é a ideia principal dessa multa originária. Na letra B aqui tem o que a gente chama de multa substitutiva. Quando que esta multa acontece, gente? Eu comentei rapidamente dela na aula passada. A gente falou como que o juiz converte uma privativa em substitutiva no caso restritivo de direito. Aí eu falei lá, quando for menos de 1 ano, é uma restritiva ou uma pena de multa. Quando for mais de 1 ano a condenação, vai ser 2 restritivas ou uma restritiva e pena de multa. Então, quando a pena de multa vier na letra B com o caráter de substituir uma pena privativa de liberdade,
ela é tratada como multa substitutiva. O cálculo dela, como a gente vai estudar agora, é o mesmo. Mas a ideia é ela ou ser originária, no sentido de já estar prevista na lei, ou ela substituir a privativa de liberdade nos termos desse item B. Professor, desculpe interromper, o Rauli pediu para o senhor poder aceitar ele aí, que ele está tentando entrar, mas está pedindo para aceitar. Não apareceu aqui, não. Pede para ele tentar de novo. Tá, vou avisar ele. Então, por enquanto tá ok, gente? Conceito e espécies de multa. Percebam como o nosso código, ele nos ajuda muito, né? Ele mostra para a gente quando a multa vai ser aplicada ou não, tá? Vamos lá. Acho que esse é o ponto mais importante. Cálculo do valor da multa. Cálculo do valor da multa. Afinal, como que se calcula uma multa? Agora apareceu. Como que se chega ao valor de uma multa? Não é verdade? Como que o sujeito sabe, no final das contas, quanto que ele tem que pagar de multa pelo crime praticado? Vamos aprender. Quando de se tratar de multa prevista em abstrato, o juiz observará duas fases. Primeiro, ele fixa o número de dias multa e depois o valor de cada um deles. Já falei, não sou muito bom em cálculo, mas tentei ser o mais claro possível aqui. Então, vamos ler aqui o material, porque eu acredito que vocês vão acompanhar o meu raciocínio e ao final tem um exemplo. De acordo com o artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deverá ser de no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. Então, primeiro eu tenho que se fixar entre esses 10 e esses 360. No mínimo 10 e 360. Como que eu vou passear entre esses dois limites? Para se estabelecer o número desses dias multas, é levado em consideração as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. As tão famosas circunstâncias que envolvem as consequências do crime, a culpabilidade, mas também são levadas em consideração as agravantes e atenuantes daquele caso e as causas de aumento e diminuição de pena. É como se, para fixar os dias multas, o juiz definitivamente olhasse para o caso concreto novamente e fazesse um cálculo, como se ele estivesse calculando a privativa de liberdade. Vai olhar tudo que favorece e tudo que prejudica aquele sujeito naquele caso concreto. E vai chegar num patamar entre 10 e 360, sempre justificando. Uma vez definindo esse número, que tramita entre 10 e 360, ele vai calcular o valor de cada dia multa. Ele vai pegar essa expressão dias multas e falar, não, tá bem, eu defini em 20 dias multa, mas quanto que vale o dia multa para eu poder chegar num valor real? É preciso calcular. Que é levado em consideração para esse valor dia multa? A situação econômica do réu, e não pode ser nem inferior a 1,30 avos, nem maior que o atual salário mínimo. Não pode ser inferior a 1,30 salários do maior salário mínimo mensal, que na verdade é o salário mínimo atual, R$ 1.100, e não pode ser superior, melhor dizendo, a 5 salários mínimos. Há uma observação até da possibilidade da multa ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que o sujeito é muito rico e é ineficaz o valor total alcançado. Nessa tabela, é cálculo, repito, eu não sou muito bom de cálculo, mas eu tento ser mais claro possível e eu penso que um exemplo nos ajuda bastante. Então, eu trago a tabela aqui e o exemplo abaixo. Então, os passos, primeiro, então, é fixar os dias multas, entre 10 e 360. Depois, fixa o valor
do dia multa considerando o salário mínimo, sendo que o mínimo é 1/30 e o máximo é 5 vezes, sem considerar essa possibilidade de triplicar ainda. Então, hoje, ou ontem, 14 de maio de 2021, hoje ou ontem, o número mínimo de dias multa, 10. Beleza. O número máximo de dias multa, 360. Qual que é o nosso salário? R$ 1.100. 1/30 de 1.100 dá quantos? R$ 36,66. 5 vezes o salário atual dá R$ 5.500. Então, a gente pode trabalhar com esse valor real de R$ 36,66 como o menor dia multa e R$ 5.500 como o maior dia multa. E o que eu tenho que fazer com esses valores, gente? Multiplicar pelo valor de dias multa fixado, entre 10 e 360. Então, o sujeito foi condenado a 360 dias multa, fixado em R$ 5.500. Olha a pena de multa dele que ele pode ter. R$ 1.980.000. Agora, vamos imaginar que ele foi condenado a 10 dias multa. E o valor de dias multa, considerado a situação econômica dele, foi o mínimo, R$ 36,60. Ele vai pegar os 10 e multiplicar pelos 36,66. Vai dar o quê? R$ 366 a título de pena de multa. Então, é um cálculo na qual você primeiro fixa entre 10 e 360, depois multiplica a palavra dias multa por um valor econômico, considerando o nosso salário mínimo. E considerando, logicamente, a situação econômica do réu. Conseguiram captar? É cálculo. É uma conta muito doida, José. Não é não. Ué, porque aqui, se ele pegar 1/30 aqui, ele dividiu 1/30, que ele pegou os 1.100 e dividiu 1/30, que ele vai dar por dia. Uma diária de R$ 36,66. Agora, ele foi taxado, vamos se dizer, para pagar 5 vezes o valor da... Não, mas aí já é outro caso. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, mas aí que nem... Primeiro você tem que fixar os dias multas entre 10 e 360. Quantos que você fixou? Então, ele fixou... Dá um exemplo aí. Não, mas eu não sei quanto que ele fixou. Então, mas dá um exemplo aí. Coloca lá 20 dias, vamos colocar. Isso. Agora a gente tem que achar o valor do dia multa. Aí você chega a um valor. Você falou aí de chegar ao valor de 1/30. Então, 36 vezes 66. Multiplica por 20. Vezes 2. Então, vai dar multiplica por 20. E alguma coisa lá por dia. De multa. 700 e poucos reais, então vai dar. Multiplica por 20. Isso, vai dar 700 e poucos reais. É como se a gente primeiro fizesse assim, ó. Quem quiser acompanhar aqui, vou até abrir a tal da calculadora da lousa interativa. Vocês têm que ir no chat aí. Por dia, Raul. Para fazer o cálculo. Bom dia. Vê? Olha no chat aí o convite para a lousa digital. Então, o juiz, olha a letra que bonita. O juiz, deixa eu ver se tem uma borracha aqui. Apagar. Quando vocês entram, eu vou apagando. Tá aparecendo aí, professor, para nós. Eu sei. É que eu tô apagando aqui. Então, o juiz tinha entre 10 e 360 para fixar. Ele fez o cálculo e, considerando o crime, as circunstâncias do crime, o juiz fixou em 20 dias multa. Olha que linda a letra, professor. 20 dias multa. Se não tivesse uma tela touchscreen, acho que seria melhor, né? 20 dias multa. Mas é suficiente isso? Não. Eu tenho que encontrar o valor desses dias multa. Quais que são os parâmetros para eu encontrar o valor dos dias multas? 1/30, não é? Ou até 5 vezes o salário mínimo. Eu vou multiplicar esse valor que eu encontrar por 20. Ô, professor. Aí o juiz viu que o cara... Peraí, só concluir. Aí o juiz viu que o cara tem uma situação considerável. Pô, vamos colocar, então, o maior teto de pena de multa para ele.
5 vezes o salário mínimo, 20 vezes 5.500. Esse vai ser o valor da pena de multa. Tranquilo? Pode falar. Não, o que eu estou lendo aqui, não podendo ser inferior a 1,30 avos, né? Não é um específico 1,30 avos. É um limite mínimo. Eu estou dando um exemplo de 1,30 avos, mas pode estar nesse meio aí, com certeza. Com a facada, hein? 110. Uma facada. Mas o caminho é esse, fazer o cálculo em cima disso. É um cálculo complicado, porque você veja bem, porque, ó, você vai pegar, primeiro você vai calcular pelo número de dias que ele te deu, é isso? Sim. Porque primeiro ele vai te dar lá de 10 dias, 360. Então, no caso, eu joguei aqueles 20 dias ali. Uhum. Então, nós jogamos, achamos 733. Então, o 733... Não, mas por que você fez? Da onde que saiu esse 733? Multiplicando a divisão lá. Não, é pelo salário mínimo. Eu multipliquei pelo salário mínimo para ele pagar, mas não é. Ele não vai pagar pelo salário mínimo, dia. Não, segue os passos que eu estou falando. Ó, 20 dias, ponto. 20 dias. Agora, na sentença, vai ter que ter informação do fixação de quanto que vale o dia multa. Aí você vai multiplicar por 20. 1,30 avos de 1.100 dá quantos? Está aqui no material, 36,66. Vezes por dia, Raul. Vezes 20 dá 732. Então, é isso. É uma conta simples, é só você pegar a manha de entender que primeiro fixa o valor dos dias multa e depois fixa o valor de um dia multa. Aí você multiplica um por outro. E eu estou ensinando para vocês uma matemática que o juiz faz. Não é um advogado. É por isso que eu estou tentando aqui, porque ó, se ele pegar 1,30 avos, uma parte de 30. 1,30 avos é uma parte de 30. Isso. Isso? Então, se eu pegar o salário mínimo e dividir por 30, eu vou ter 36,66. Isso, que está no material aqui. Isso. Então tá. Isso ali é o menor dia de multa. Que nem esse é o menor dia. Isso? Isso. Tá. Agora ele deu lá o máximo lá que ele pode ver, 5 vezes o salário mínimo. Mas você quer fazer no mesmo cálculo as duas coisas? Não. Olha essa tabela que está no material aí. Então, estou usando a tabela sua que está aqui, ué. Então, a primeira linha você faz primeiro e depois... Você faz primeiro a primeira linha, depois faz a segunda. Então, a primeira linha eu fiz, que achei 36,60. Não, você está confundindo aí. A primeira linha é a fixação dos dias multa. Mínimo 10 e máximo 360 dias. Por que você está calculando o salário mínimo aí em cima? Não estou calculando o salário mínimo em cima, que nem é 10 dias. Se eu pegar os 10 dias, aí ele colocou aqui 1,30 avos. 1,30 avos não é uma parte de 30? Mas espera aí, entre 10 e 360 dias, o juiz selecionou quantos dias? Por que você está metendo 10 dias, ponto. Então, acabou o primeiro passo. Agora, vamos para o segundo passo, que é a fixação do valor de um dia multa? Vai, faz aí, o exemplo que você quer. Então, o dia multa, ele deu 360. Não, 300... Não, Ô, Raul, essa conta do professor é para o pobre, do salário mínimo. E aquela conta maior é para o rico. Não vamos desvirtuar, não. Não tem nada a ver. Eu quero que ele entenda. Eu quero entender o cálculo da multa. Não é o negócio, é para entender o cálculo. Não, quero que você entenda o seguinte, então. Quero que você entenda. Aqui tem 2 passos. Isso. No primeiro passo da primeira linha, fixação dos dias multa, não tem cálculo envolvendo salário mínimo algum. O juiz, considerando a culpabilidade do sujeito, é isso que está no material, talvez você perdeu essa parte porque você entrou um pouco depois. Ele vai fazer uma dosimetria que vai ser entre 10 e 360 dias, considerando as agravantes da pena, tudo que envolveu aquele caso. Não, aí ele vai chegar... Isso eu entendi. Tá. Aí ele chegou, por exemplo, ao valor de fixação de 10 dias. Ponto. Agora ele tem que fixar o valor de cada dia multa. Aí ele vai fixar o valor de cada dia multa no mínimo. Então ele vai pegar o 1.100
1.100 dividir por 30. Isso. Aí ele vai chegar em 36,66. Vezes o 10, 360. Não é isso? Tá, pera lá, deixa eu pegar aqui. 36 vezes 360. Deixa eu ver se é isso. Não, por que 36 vezes 360? É 36,66 vezes o 10 que você fixou no primeiro passo. Então, se eu pegar o 36,66 vezes 10, que eu estava entendendo assim. Dá 360, esse é o valor. Então, esses 366 eu vou multiplicar ele por 5. Por quê? Por quê, Raul? 5 o quê? Para achar a multa lá, o dia multa. Você quer usar os 4 quadradinhos, mas não. Se você usa um, você exclui o outro. É um exemplo que a gente está dando. Essa utilizar de multiplicar por 5 seria se ao invés de utilizar o patamar mínimo, eu utilizasse o máximo. Então eu pegaria 5 vezes o salário mínimo, multiplicaria ele então eu multiplicaria ele, e aí o que ele desse ali, vamos supor, 5 vezes o salário mínimo. Beleza. O máximo é 5 vezes o salário mínimo. Isso? Uhum. Isso. Multiplica por 10. Ele vezes o número de dia ou já como é que eu calculo isso ali? Cara, a tabela tá aí, o primeiro passo e o segundo passo. Para você estar multiplicando, para você estar multiplicando lá em 5 vezes, que é o máximo, você já tem que fixar o dias multa entre 10 e 360. Aí você chegou a R$ 5.500, mas quanto que você fixou o dia multa? Eu fixei em 10, vai dar tanto. Não, fixei em 360. Vai estar esse 1.980.000 que eu coloquei aqui. Tá. É que no caso ele pegou os 360 dias vezes os 5.550 lá, que foi o valor total do máximo, aí dá 1.980, tá certo? Isso. Então, agora eu entendi, mas não compreendi ainda. Mas por que você não compreendeu? Depois eu vou fazer ela depois aqui. É porque você está querendo fazer os 4 cálculos juntos. Você tem que pensar que é um caso concreto. O juiz não vai, ao mesmo tempo, colocar o mínimo e o máximo como você quer. Ele tem que escolher, tomar uma escolha, entendeu? Não, eu entendi, José. É que eu estava achando que pegava... no meu entendimento, que nem eu ia achar o número de... Eu ia achar um 30 avos, de 30 avos, certo? Esse era o meu entendimento. 30 avos. É os 36,66 vezes os 360, que seria o caso. Aí encontrar o número X lá. E esse X que eu ia multiplicar lá por 5, 6... Tudo errado. E não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Eu entendi que não é assim. Eu achei que é dessa forma. Você não tinha entendido nada mesmo, Raul. Segue os passos que está aqui, pô. Bem mais fácil. Agora eu segui os passos que está ali. É que antes ali eu estava pedindo para entrar no coisa ali, ficou rodando aí uns 10 minutos ali, velho, não entrava. E ninguém... Uma dica para você é usar o e-mail da Unemate, aí você entra direto, como a maioria da turma. Beleza? Eu entrei pelo e-mail da Unemate. Você não entra pelo e-mail da Unemate. Porque senão não aparecia... Porque senão não aparecia autorização de entrada, entendeu? Ué, mas eu peguei ele lá dentro do cigarro. Eu entrei lá pelo cigarro. Então pode ser que lá tenha cadastrado o seu outro e-mail, mas é o e-mail da Unemate, o seu e-mail da Unemate. Pede para Elinalda qual é o seu e-mail da Unemate. Vamos continuar a aula, senão a gente não avança. Vamos lá. Tá. Pagamento da multa. Pagamento da multa. A gente tem que entender que uma vez achado o valor da multa, transitado em julgada a sentença, vai ter um cálculo atualizado até pelo computador do Tribunal de Justiça. O MP vai requerer esse pagamento da multa e o juiz vai homologar esse valor e vai notificar o sujeito para pagar. Há um prazo estabelecido de 10 dias para pagamento espontâneo. Admite-se, inclusive, nos termos do artigo 50 do Código Penal, o pagamento em parcelas. Outra forma de pagamento que a gente cita aqui no material, inclusive, é um pagamento descontado do vencimento do condenado. Tá? Aqui está no artigo 50, parágrafo 1º. Admite-se isso. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, tá?
A única observação que é feita é que esse desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado. Então, aí, nesse caso, não seria viável o desconto em folha, digamos assim. Uma vez paga a multa, ocorre a extinção da pena. Uma preocupação, assim, que eu tenho que compartilhar com vocês. A maioria das vezes, o réu não paga essa multa. Até porque a gente sabe que a maioria das vezes o réu é pobre. E por não pagar espontaneamente a multa, para começo de conversa, quando ele recebe a intimação para pagar a multa, ele vai ligar para você, advogado, e perguntar: doutor, recebi aqui para pagar essa multa, eu não tenho esse dinheiro. E aí, se eu não pagar, eu vou preso? A gente vai explicar isso daqui a pouco. Mas a primeira ideia é a seguinte: uma vez não paga a pena de multa, inicia-se a fase de execução dela. Transcorreu o prazo, inicia-se a fase de execução. Como que funciona a execução da pena de multa? Existe uma conversão dela em privativa de liberdade, caso não pague? A resposta é não. A multa é considerada dívida de valor. Vamos ler o que diz o artigo 51 do Código Penal. Transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. É interessante isso, porque a gente vai ver aqui uma miscigenação, uma mistura entre Fazenda Pública com direito penal. Por quê? Porque a competência para receber essa execução continua sendo do juiz da execução penal, né? Quem ingressa com o pedido é o Ministério Público, não é a Fazenda, procurador da Fazenda Pública, mas a ideia de se considerar a multa como dívida de valor é para, de fato, definitivamente, proibir e obstar qualquer ideia de converter o não pagamento de multa em privativa de liberdade. Então, quando o seu cliente perguntar isso para você, vocês vão responder: não, em relação à pena de multa. Lembrem, não confundam com a prestação pecuniária. Em relação à pena de multa, se você não pagar, você não vai ser preso. Mas, você tem bens em seu nome? Olha a questão da execução perante a Fazenda Pública. Fazenda Pública, nesse caso, seguindo este rito, o Ministério Público vai poder requerer a penhora de bens, depois que você ser aberto prazo para você embargar, logicamente. Mas a ideia é essa, um rito no qual você vai ser proposto a você, melhor dizendo, a intimação para pagar, e se você não pagar, inicia-se uma fase de penhora de bens. É interessante isso, né? Como multa, como dívida de valor, tá ok? Uma última observação sobre isso. Espera aí que saiu o meu material. Uma última observação. Não, duas últimas observações aqui. Olha que interessante essa questão que eu coloco no material. O não pagamento da multa impede a progressão do regime. O cara foi condenado a uma pena privativa em regime fechado e pena de multa. Está lá cumprindo a pena, mas não pagou a multa. Gente, isso está uma polêmica, e é uma polêmica atual. Eu cito aqui duas decisões, no qual o STF, na primeira, não foi no plenário, foi uma turma, tá? Então, não tem, assim, até a questão do efeito vinculante. O STF já se posicionou uma vez a respeito de que, para progredir, o sujeito tinha que pagar a pena de multa. Mas, e aí eu trago uma notícia bem recente de um julgado, que vocês podem abrir, de janeiro de 2021, no qual o Tribunal de Justiça, salvo engano, do Espírito Santo, decidiu que o não pagamento de multa não é óbice para a progressão de regime. E eu vou falar um negócio para vocês, aqui já é dentro da minha opinião, né? A gente está estudando e a gente viu que a pena privativa de liberdade é uma, a pena de rescisão de direito é outra e a pena de multa é outra. Eu não identifico ligação para amarrar a progressão de regime à pena de multa.
A gente viu quais são os requisitos da progressão de regime da privativa de liberdade. É o requisito objetivo do quantum, lá da porcentagem, e a boa conduta carcerária. Vincular a progressão de regime a uma outra modalidade de pena, eu acho totalmente irrazoável, é a minha opinião sobre esse assunto, ok? Então, eu sou do posicionamento que a pena de multa não pode impedir a progressão de regime, até porque são penas distintas. Uma outra observação que a gente coloca aqui é que a morte do condenado, a pena de multa, vai propiciar a execução contra os herdeiros? Não. Multa, mesmo que não paga, não perde a sua natureza penal. Mesmo eu dizendo que ela é dívida de valor, mesmo eu dizendo, essa ideia de dívida de valor é somente para oportunizar a não conversão em privativa de liberdade. Então, multa continua tendo a natureza penal. Em razão disso, entra aquele princípio da personalidade da pena. Extingue-se junto a pena de multa com a morte do sujeito. Então, é uma pena que não vai ser depois oportunizada a ser executada contra os sucessores, contra os herdeiros. Beleza? Uma última observaçãozinha aqui. Habeas corpus e pena de multa. Olha essa súmula do STF, 693. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal que a pena de multa seja única combinada. Essa súmula do STF é muito famosa, gente. E a ideia aqui é que, considerando que a pena de multa, de forma alguma, vai poder... Olha a ideia da súmula. Você vê como o STF, às vezes, tem um comportamento contraditório. Considerando que a pena de multa, de forma alguma, vai poder atingir a liberdade do sujeito, não cabe habeas corpus relacionado ao não pagamento da pena de multa. Não vou entrar com habeas corpus para eu não ser preso. Não cabe habeas corpus numa situação onde a pena de multa é a única que pode ser aplicada, como aquela questão do anúncio abortivo, porque a pena de multa não combina com o habeas corpus, porque o habeas corpus protege um direito, que é o direito à liberdade, que não pode ser atingido pela pena de multa. A ideia é essa. Por que eu digo que o STF é contraditório? Mas se for assim, então por que o STF se posiciona que a pena de multa pode impedir a progressão? Isso vai dificultar a liberdade do sujeito. E tem súmula do STF nesse sentido, no cenário de que é inadmissível, é errado entrar com habeas corpus para discutir pagamento, ou melhor, não pagamento de pena de multa. Beleza? Alguma pergunta? Tem alguma coisa no chat? Deixa eu dar uma olhadinha. Ótimo. Só dar os recados agora. Vou dar os recados. Então, essa é a pena de multa, simples. Primeiro recado. Atividade avaliativa vai ser colocada agora nos próximos minutos, tanto no CIGA quanto no WhatsApp lá da turma. É uma atividade que pode ser feita isoladamente ou em dupla. Fica a critério do aluno, dos alunos. É uma atividade que envolve questões de tomada de decisão, como foram as outras, e envolve questões fáceis também, objetivas, tá? Bem tranquila. Quando eu peço para fundamentar, é para fundamentar. Se eu peço para apresentar o dispositivo legal, é para apresentar. E, por favor, tentem fazer, entre aspas, sozinhos, no sentido de se for me procurar, seja efetivamente para uma dúvida de compreensão, não é para dizer se está no caminho certo ou não. Tentem ter autonomia nisso daí, porque não importa se é 10, importa você compreender a matéria. O que vai cair na atividade? As aulas de segunda até quinta. Teoria da pena, parte geral, noções introdutórias. Teoria da pena, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, também passando por aquela aula de progressão, regressão, detração,
as aulas de segunda até quinta. Esse é o foco da atividade avaliativa. Então, procurem nessas aulas as respostas para as suas perguntas. Cuidado com a internet, tá? Então, é uma atividade que vai ser lançada agora e pode ser enviada para o professor até amanhã. Tá lá no material, é meio-dia ou 13 horas, acho que é meio-dia, não sei. Tá lá na atividade, bem em cima está escrito isso. Peço para vocês que respeitem o prazo, sob pena de ter um desconto na última nota, que é a atividade, a nota socioeducativa a respeito de pontualidade, participação, e por aí vai. Atividade, repito, mista, com questões discursivas e também questões objetivas. Alguma pergunta? Quantas vezes podemos entrar lá? Porque tem que tirar aquelas perguntas para depois a gente responder e responder lá dentro. Não, vai ser da mesma forma que a outra. Vocês vão mandar, vocês baixam e mandam no meu e-mail. Tá lá na atividade avaliativa. Então tá. Mais tranquilo. É a última atividade avaliativa da disciplina, Joacir? Essa atividade vale 10 pontos. Obrigado por me lembrar isso. Isso não vai fazer com que a gente não continue as aulas, porque ainda falta matéria. Eu não poderia deixar para o último dia, porque senão eu não iria cumprir os prazos. As nossas aulas vão até quarta-feira, quinta-feira já começa o GEISO. Então, na semana, amanhã não vai ter aula. Entra nessa pegada da atividade e depois vocês darem uma descansada. Na segunda, na terça e na quarta, eu vou dar matéria nova. Conto com a presença de vocês, seja por causa da própria ideia da atividade socioeducativa, mas também, da avaliação socioeducativa, mas também, principalmente, pelo conhecimento que será empregado, tendo em vista que não vai ser objetivo de avaliação, então o aluno pode relaxar. Mas vocês vão aprender na segunda cálculo da pena privativa, vão aprender na terça efeitos da condenação, livramento condicional, e por aí vai. Então, nossa aula continua de segunda até quarta-feira, e essas aulas não vão ser objeto de atividade avaliativa por falta de tempo. Eu priorizei explicar tudo dessa ementa longa, ao invés de ficar me debruçando e me preocupando com a atividade avaliativa, contemplar tudo. Beleza? Beleza, professor. Então é isso, eu vou encerrar a gravação. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. No mais, desejo um bom dia e uma boa prova. Bom dia, prof. Até mais. Bom, Joacir. Bom fim de semana também. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Bom dia, professor. Valeu, muito obrigado. Até mais.